E gostaria de, nessas considerações finais, fazer alguns registros. Primeiro, que restou para mim duas sensações contraditórias, opostas mesmo. Um sentimento de frustração e um sentimento de realização. O de frustração deve-se àquela sensação que me ficou de termos aqui, durante tanto tempo, discutido a discussão errada. Não estava em xeque, pelo menos na avaliação deste deputado, se prefeito pode ou não trabalhar. Como não estava em xeque se o programa é positivo ou não é positivo. Também não estava em xeque a própria CEMIG como empresa pública, como empresa de excelência na área da energia elétrica, como não estava em xeque, como chegou até a ser colocado, a privatização da CEMIG. O que estava como objeto desta audiência era analisar se um dos programas importantes da CEMIG, chamado Energia do Bem, foi ou não objeto de apropriação eleitoral. Este era o foco. E pouco se avaliou, pouco se prospectou nessa direção. Nós temos aí a informação de que, além dos ex-prefeitos, todos do mesmo partido, um ex-prefeito da região de São João del Rei, região eleitoral do senador, coordenava, embora fosse ficha suja, alguns agentes que, além de receber da CEMIG, recebiam de campanhas eleitorais. É crível que eles chegavam à casa da pessoa e falavam assim: agora eu sou CEMIG, eu não falo em política, eu vou te dar a geladeira, vou te dar a lâmpada, vou te dar o chuveiro, depois eu volto à noite, agora eu sou o cabo eleitoral contratado oficialmente na campanha de fulano de tal. Agora eu vou aqui te pedir para votar no senador Aécio Neves, para votar no governador Anastasia, para votar no deputado A, deputado federal B, etc. Isso é crível aos mineiros? Isso é crível a qualquer um de nós aqui? Será possível que não está claríssimo o uso eleitoreiro através desses agentes? E pouco se avançou nesse sentido. Quero registrar que o meu sentimento de realização foi dado pela demonstração de intolerância da base ao rejeitar todos os requerimentos, afrontando não só o razoável, mas em larga escala até a Constituição. A Constituição reza que é direito do parlamentar e de qualquer cidadão questionar sobre atos públicos. A destinação de dinheiro público pode ser objeto de questionamento nos termos da Constituição, não só de deputado, e muito mais de deputado, mas de qualquer cidadão mineiro. Não pode a maioria ser usada para obstruir um direito constitucional. Seria como se a maioria votasse que nós agora vamos ter que andar pelado, e por ser maioria ela tem esse direito. Não tem. As democracias se consolidam onde é respeitado o direito das minorias. Eu senti que nessa audiência ficou claro o desrespeito ao direito constitucional da minoria de peticionar informações nos termos da Constituição. Evitar que se faça audiência pública, vá lá, mas evitar pedido de informação, isso é direito constitucional e assim não pode ficar. Evidentemente, isso haverá que merecer uma representação ao Ministério Público e, se o Ministério Público nada fizer, ao órgão que controla hoje o Ministério Público, porque é necessário que se tome uma posição para que se respeite o direito constitucional. Mas esse escancaramento da ação da base, por outro lado, ele me parece importante, porque os mineiros assistiram àquele tempo como age a base do governo. E aqui eu quero registrar que a CEMIG, Rodolfo, a CEMIG, Guilherme, é tão vítima nesse processo como os mineiros estão sendo, como é vítima o governador Anastasia. Porque o que preside essa obsessão da blindagem não é o desempenho empresarial da CEMIG, não é o desempenho social do Estado. O que preside a preocupação é a blindagem ao senador Aécio Neves. O que preside toda a ação é uma campanha permanente, feita do culto à personalidade do senhor Aécio Neves, custeada com dinheiro público, e não se pode escancarar qualquer questão a este respeito. Essa é a preocupação que preside, em prejuízo do governo Anastasia, em prejuízo do desempenho da CEMIG, em prejuízo até dos princípios de liberdade e dos princípios de democracia que são tão caros à história de Minas Gerais. Portanto,
E tudo isso é movido, vítima de novo, mais uma vez, da CEMIG, pela senhora Andréa Neves, que infelizmente não pôde comparecer. A gente lamenta, porque é ela que manipula os cordéis. Ela dá os deveres de casa aos deputados. Ela faz as linhas, ela controla a publicidade da administração direta, da indireta, das empresas, inclusive da CEMIG, para calar quem ela acha que deve, para censurar aqueles que querem colocar luz na situação de exceção que existe em Minas Gerais. E essa situação de exceção é que precisa cair em Minas Gerais. Não é possível que nós vivamos aqui, Rogério, um tempo tão negro que nem no regime militar tenhamos vivido. O período Aécio Neves é o período na história dessa casa onde menos CPI se implantou. Não pode implantar CPI. Agora chegamos ao ponto de impedir o direito constitucional de deputado de pedir informação, porque ele é rejeitado por uma maioria. Evidentemente, esse não é o jogo democrático e isso ofende não só a nós, como a tradição de Minas Gerais e nossa vocação libertária.